Eleições. Jovem Pan. Vota Paraná, a credibilidade do Grupo RIC a serviço da democracia. Apoio Anila, tudo fica mais gostoso com queijos Anila. 7h48, seguimos com a sabatina dos candidatos ao governo do Paraná. Hoje volta ao microfone líder da Jovem Pan, o candidato doutor Rosinha, do Partido dos Trabalhadores. A ordem de fala aqui no jornal e na RIC TV foi decidida em sorteio, o tempo é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato doutor Rosinha, muito bom dia, obrigado pelo retorno. Bom dia, Daniel, um prazer novamente estar aqui na Jovem Pan com vocês. Doutor Rosinha, comece explicando para o ouvinte da Jovem Pan o que o senhor chamou de ataque ou de atentado, que teriam jogado uma bomba no senhor. Queria ouvir da sua voz. O que foi que aconteceu? O senhor estava no centro de Curitiba, né? Sim, eu estava no centro de Curitiba, num grupo entre 10 e 15 pessoas, conversando com eleitores, distribuindo o meu número, quando uma bomba, eu não consigo medir o porte, explodiu muito próximo à minha perna esquerda e imediatamente fiquei surdo do ouvido esquerdo, porque não tem como o tímpano suportar. E isso durou, acredito, a surdez por cerca mais ou menos de 1 hora até diminuir e desaparecer toda. E a pessoa que jogou não conseguimos identificar, mas não é a primeira vez, já era a segunda, numa outra ocasião tinha jogado a bomba quando ali estava presente a Gleice Hoffmann. E naquela ocasião entenderam como algo normal, algo que não chamava atenção. Eu chamei atenção porque já era a segunda vez com alguém de nós e também havia ocorrido aquele fato com o Renato Freitas e a Edna Dantas. Então achei por bem chamar a atenção que isso não deve acontecer, porque tinha criança ali perto. Se a criança tivesse a distância que eu estava da bomba, provavelmente ela seria ferida. No dia seguinte, senti a perna um pouco dolorida, porque o deslocamento do ar é bastante forte. Agora, candidato doutor Rosinha, eu faço essa pergunta porque nós vivemos um clima de intolerância. As redes sociais, onde não tem bomba, mas tem palavras, e a palavra fere tanto quanto, a gente vive um ambiente de intolerância, de um lado contra o outro. E a pergunta que faço é muito direta. Não foi o PT, o seu partido, que justamente plantou a sementinha do nós contra eles, candidato? Não foi. Eu quero lembrar que durante o processo de golpe contra a Dilma, havia, naqueles dancinhas de rua, nos gestos em cima dos caminhões, havia muita agressividade. Que a maior agressividade do que colocar como na porta, na entrada do tanque de gasolina, um daqueles tipo de adesivos, com uma mulher de perna aberta, introduzindo a bomba, o cano de encher o tanque, aquilo era muita agressividade contra a Dilma. Foi um período de muita agressividade e de construção com pouca condenação dessa violência. Eu acho que as mídias, de uma maneira geral, não vou generalizar, ela errou ao não condenar a ascensão da violência. Quando o Bolsonaro, que agora evita violência, que eu lamento, sou contra, veio aqui em Curitiba, tinha um boneco do Lula com a cabeça, ele apontando o dedo como arma na cabeça do Lula. Depois ele dizendo lá, acho que foi no Acre, pegando um instrumento, dizendo que era para matar a Petraglia. Quer dizer, esses atos de violência não fomos nós que começamos ou estimulamos. Sempre condenamos e eu continuo condenando. Candidato, as pesquisas mostram até agora que a sua candidatura ela não deslanchou pelo fato de o estado do Paraná ser, entre os estados da federação, aquele mais refratário ao pensamento do PT. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Bem, todas as pesquisas de opinião, quando é pesquisa espontânea, a hora que olharmos para ela, depende do instituto, em torno de 15% a 20% dos eleitores que definiram candidatos, na espontânea. Quando estimulada é outra história. Mas na própria estimulada, eu continuo com um índice de desconhecimento de 80%. E isso é explicado. Eu não estou com mandato, eu não fui candidato nas últimas eleições,
Não tenho uma rede de TV, uma rede de rádio que me apoie, não tenho família famosa, sogro famoso, né? Famoso por todas as situações, não tenho a máquina do aparelho do Estado. Então eu entendo que agora, nessas últimas 3 semanas, é que boa parte do eleitorado vai começar a chamar a atenção e observar o processo de campanha eleitoral que está se aproximando. Sempre foi assim. A menos que tenha um nome já construído. Quando tem nome construído, se chama atenção antes. Mas no meu caso, eu tenho um nome que 8 anos sem concorrer a uma eleição, então não tenho um nome construído no momento. Um outro tema, o Rosinha quer governar o Paraná por quê? Para mudar o modelo do que está sendo governado. Os 3 que hoje disputam comigo, que têm chance, que todos dizem que somos 4, que realmente disputamos, os 3 pregam o mesmo modelo econômico liberal, o mesmo modelo de gestão do Estado. Eu estou pregando um outro modelo. Eu sou contra o neoliberalismo, como ele está estabelecido, que ele só é uma especulação financeira e não é usado o dinheiro para o desenvolvimento. Eu implementarei a defesa do Estado. Eu sou contra o Estado mínimo, eu tenho que atender a saúde, eu tenho que atender a educação. Os outros 3 são favoráveis ao Estado mínimo. Então eu quero governar para que aqueles que raramente foi ouvido, sejam ouvidos, que são aquilo que eu chamo de trabalhadores, que são os assalariados, o micro e pequeno empresários, pequenos comerciantes, aqueles que hoje é a classe média que muito questiona, e tem razão de questionar, porque o Estado não governa para ela de uma maneira geral. Eu quero, hoje, o Estado é governado como se fosse patrimônio de um grupo político, como se fosse negócios pessoais. Tanto é a quantidade de acusação de corrupção ocorre por causa disso. Eu quero governar uma metodologia com transparência, com participação popular e de uma maneira republicana. Nenhum prefeito vai ter que vir para mim e mudar de partido para que receba propostas do governo ou programas que o governo vai executar. Nenhum deputado vai ter que, de prefeito, entrar de mão dada com um deputado para ser atendido. Nós vamos fazer políticas públicas republicanas. Marcos Souza, o que os ouvintes querem saber do Dr. Rosinha? Daniel, o que os ouvintes perguntam é sobre essa questão da violência, candidato. Vários ouvintes aqui perguntando sobre a questão do PT incentivar a violência, que quando a Gleisi falou, por exemplo, que haveria sangue nas ruas, o que ela quis dizer com isso, então? Ela naquela ocasião usou uma força de expressão que logo em seguida mesmo ela explicou isso, que o sangue na rua seria as pessoas na rua fazendo a defesa do candidato Lula na época e do presidente Lula, como está fazendo até hoje. Veja, a vigília está na frente lá do edifício da Polícia Federal, desde que o Lula foi conduzido para cá. Então, o sangue na rua significaria as pessoas dispostas a lutarem na rua pelos seus direitos, como nós sempre fizemos e estamos fazendo. Não é derramamento de sangue isso, mas sim a energia e a disposição de lutar. Final telefone 9841 aqui de Curitiba, pergunta se o senhor é a favor do aborto e se concorda com a cartilha do MEC para as crianças de 3 a 5 anos, aquela questão de discussão de gênero. A questão de aborto não é um debate da política nacional, não é um debate sobre legislação estadual. É nacionalmente que se faz esse debate, porque está no Código Civil. Não é um governador que vai alterar o Código Civil. E sobre a questão da cartilha do Ministério da Educação, era uma cartilha que pregava a educação sobre a questão sexual dentro das escolas. Não é absolutamente nada do que eles querem dizer. E eu tenho a criança, a partir de uma certa idade, seja menino ou menina, tem que conhecer o seu corpo, ou seja, conhecer a anatomia, conhecer a fisiologia de como o seu corpo funciona. Se a escola não fizer isso e a família não fizer isso, ninguém vai fazer ou vai aprender na rua. Eu, como pediatra, cansei de fazer muitas palestras sobre a questão da educação sexual em escolas públicas. E sempre eu colocava algumas condições, e eu acho que essas condições têm que ser colocadas. A primeira delas é para uma criança participar de um debate sobre a questão da educação sexual, o pai e a mãe têm que autorizar. E, se for o caso, estar presente na sala de aula, se eles tiverem condições naquele momento, ter tempo. A segunda questão tem que ter a professora dos alunos ou o professor dentro da sala de aula.
E a terceira, os pais e as mães, além de autorizar, devem ir à noite e reunir-se com o palestrante para tomar conhecimento daquilo que foi dito. Esse foi o método que eu sempre usei. Ou seja, nenhuma criança receberia informação sem o consentimento familiar e sem que os pais e as mães tivessem a liberdade de participar desse processo. O ouvinte Carlos Tom pergunta por que o senhor defende tanto o PT, sendo que há vários condenados, inclusive em segunda instância, por corrupção. Como é que o senhor consegue defender? Eu consigo defender porque é nítida a perseguição que há ao PT. Ou não é nítida? O Rocha Loures está aí solto, pego com mala de dinheiro. O Aécio, solto, pego com 2 milhões e dizendo que tinha que matar ainda quem levava as malas. O Beto Richa não chegou a ficar uma semana preso e todo mundo sabe quem ele é aqui no Paraná. É nítido que há uma perseguição aos petistas. E é nítido que toda a investigação está colocando os ricos em liberdade. O tal do Youssef, condenado a mais de 100 anos, entregou alguns milhões, está riquíssimo e já está em casa após 2 anos. Então, quer dizer, esse modelo de combate à corrupção é um modelo falido. É um modelo que não existe. Eu quero combater a corrupção. Nós, do PT, queremos combater a corrupção. Quem aparelhou a Polícia Federal foi o Lula. Quem criou a Lei da Transparência fomos nós, do PT. Quem criou a Controladoria Geral da União fomos nós. Quem mais demitiu o servidor público por corrupção fomos nós. Quer dizer, nós combatemos a corrupção. Nós não fazemos discursos como faz o pessoal da Lava Jato e faz a perseguição política. Está nítido isso. Mas, candidato, eu acho que eu entendi a pergunta do ouvinte. O senhor tem razão no mérito de que muitos dos criminosos da política deveriam estar guardados e não estão. Então, por que o discurso do PT não é prenda todo mundo e sim o discurso é solta o Lula como os outros estão soltos? Por que a tolerância no sentido de vamos soltar todos em vez de prender todos aqueles que metem a mão no jarro? Eu acho que é essa a pergunta do ouvinte. A essência é como vestir uma camiseta de Lula livre, sendo que há condenação em segunda instância contra o ex-presidente da República. Eu sei como que se deu a condenação em segunda instância e todos sabem. Compadre e amigos, que o TRF4 são juízes que são compadre, um deles é compadre, outro é amigo do Moro. Olha a relação pessoal. E segundo, não há prova contra o Lula, nenhuma prova. Nós estamos questionando a questão do Lula. O Lula não existe sequer uma prova de que ele cometeu qualquer tipo de fraude, de corrupção, de irregularidade. E os outros estão cheios de provas. Eu acho, por isso estou dizendo, o método de investigação está incorreto. Vamos fazer um método correto e aí cala a boca de todo mundo. Mas nesse método fica impossível de fazer a defesa. Candidato, mas a maior parte dos desembargadores do TRF4 foram indicados pelo PT. O próprio PT indicou, então, desembargadores que deram o golpe depois? É mais ou menos isso? O que significa que o PT não fazia indicação ideológica, ao contrário do Fernando Henrique Cardoso, que indicou o Gilmar Mendes, que livra todos do PSDB. Mas o senhor fala que a justiça errou, então eles são incompetentes, porque quando se erra é incompetente. Então, o que aconteceu? Não chamo de incompetente. Eu chamo de aqueles que interpretam a lei em favor deles, da ideologia deles. E a ideologia deles, eles foram além da questão técnica e entraram na questão política. Eros Grau era ministro do STF. E ele disse, dentro da Assembleia, dentro da Câmara dos Deputados, num seminário, que no Brasil não há justiça. No Brasil, a lei é feita para manter a ordem. E se eles entenderam, esses juízes, que para manter a ordem deles e não a do povo, tinha que prender o Lula, eles prenderam o Lula. Porque eles entendem que para manter a ordem deles, e qual a ordem deles? A ordem deles é que os pobres não têm a vez no governo. E o que diz o Palocci, por exemplo? O senhor acha que é tudo mentira do Palocci? Porque o Palocci entregou o Lula, a ex-presidente Dilma e tantos outros líderes do PT. E o Palocci até anteontem comia na copa e na cozinha do próprio Partido dos Trabalhadores. O Palocci está mentindo? O Palocci está mentindo, assim como o Iossi mentiu. O Palocci está mentindo, tanto é que tudo aquilo que ele falou, o Ministério Público aqui do Paraná, com toda a perseguição que foi feita do senhor Deltan Dallagnol, que quis condenação por convicção, tanto é que eles não reconheceram a delação do Palocci, que disse que não acrescentava nada, porque não tinha documentação. Eles não têm documentação com prova, eles não têm prova. O STF já decidiu que sem prova não deve aceitar.
Eles não têm prova de absolutamente nada. Doutor Rosinha, ainda nesse assunto, rapidinho, Daniel, o Fernandes pergunta sobre o Zé Dirceu. O senhor defende o Lula, o senhor defende outros petistas. O Zé Dirceu foi condenado na Lava Jato e no Mensalão. O senhor ainda defende o Zé Dirceu? Eu conheço o Zé Dirceu. Olha como é que foi feita a manipulação. Foi até bom o exemplo que ele deu. O Zé Dirceu foi condenado no chamado Mensalão, quando já existia o do PSDB, o Mensalão de Minas Gerais, que foi julgado 20, 30 anos depois, e o do PT eles foram julgar antes. O Zé Dirceu, quando foi julgado no STF, ele não podia ser julgado no STF. Ele não era deputado. Ele estava sem mandato. E eu dou exemplo paralelo com o chamado Mensalão do PSDB, que é o mineiro. O Eduardo Azeredo era deputado federal, renunciou o mandato de deputado federal e o julgamento dele foi lá para a primeira instância. O Zé Dirceu foi cassado na Câmara dos Deputados, então não era mais deputado, tinha que ir para a primeira instância. Por que eles tratam diferente? O senhor Fernandes que responde, por que eles tratam diferente os casos? O Zé Dirceu não podia... Mas objetivamente o senhor defende o Zé Dirceu? Sim, defendo o Zé Dirceu. O Zé Dirceu... Ele também é inocente, candidato? Não existia o Mensalão. Não existia o chamado Mensalão. Eu estava lá, eu era deputado federal. Esse aí foi um nome dado oportunisticamente por alguém que resolveu dar esse nome. Não existiu isso, não existe. Lá na Câmara, eu conheço a Câmara dos Deputados, fiquei 16 anos lá dentro. O que faz ali? As emendas eram liberadas de acordo com o voto da pessoa. Isso era verdade, sempre foi, Fernando Henrique, com Lula, até que aprovaram uma emenda constitucional que obriga a liberar a emenda agora, independente se a pessoa é ou não do partido da base do governo. Que é uma catástrofe isso. O orçamento, Daniel, não é obrigado a ser cumprido. O orçamento é autorizatório. No entanto, a emenda do deputado e do senador é obrigado a pagar, que se não pagar, o presidente incorre em crime administrativo e pode ser cassado. Veja o absurdo. Um deputado hoje executa o orçamento que o governo, que o presidente não pode executar. Isso tem que se acabar. E quem que aprovou? Uma emenda constitucional de iniciativa do Congresso, Eduardo Cunha, iniciativa do Eduardo Cunha, que aprovou. Eu votei contra, eu tinha 2 votações. Na primeira votação eu votei contra, a segunda votação eu não estava mais lá. Bom, eu acho que a questão política, de entendimento, de politicamente, ideologicamente, quem é o Rosinha, o ouvinte já compreendeu. Quero aproveitar esse tempo final aqui da entrevista da rádio e falaremos lá na televisão também sobre propostas. Candidato, o senhor é de um partido em que boa parte dos sindicatos aqui do Estado, do Brasil, mas do Estado em particular, tem simpatia. Como é que o senhor vai dizer não a uma APP sindicato, por exemplo, quando não houver dinheiro para dar reajuste salarial? Qual é o seu discurso? Porque hoje o PT, na Assembleia principalmente, diz que o governo não dá um aumento maior porque não quer, porque teria condições de dar. É um discurso do seu partido na tribuna da Assembleia. Se o senhor ganhar o governo, terá que dizer não, porque o Estado, de fato, não tem dinheiro. Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? A primeira coisa que eu farei em janeiro, eu restituirei a database. O que significa ter uma database? Tem uma data onde eu vou poder dizer sim ou não ou quanto é. Se eu não tiver a database, eu não posso definir, vai ficar jogando. Então, eu restituirei a database e, simultaneamente, eu constituirei uma mesa permanente de negociação. E nessa mesa de negociação, colocarei sobre a mesa toda a situação fiscal e orçamentária do Estado. Então, quando eu chegar na database, já está muito claro qual é a possibilidade do Estado. Porque eu vou herdar um Estado que deu um calote. O Beto Richa, Ratinho, Cida, que era tudo governo, eles deram um calote nos servidores públicos e roubaram o fundo de previdência do Estado. E para eles gastarem como orçamento. Então, eu tenho que fazer uma política, não é de um ano, será uma política de 4 anos. Tanto a de recomposição salarial, como a de restituição para o fundo de previdência, que é o Paraná Previdência. Então, se eu dissesse, no primeiro ano eu farei tudo, posso estar mentindo. Não conheço toda a capacidade financeira do Estado hoje, até porque o CIAF está fora, o sistema integrado que eu possa acompanhar a situação orçamentária está fora do ar desde dezembro. Então, eu constituirei essa mesa de negociação, colocarei a database e com toda a transparência do mundo eu vou negociar. Então a resposta pode ser um não, pode ser um sim, ou pode ser um processo de recomposição por 4 ou até talvez 5 anos, indo além do tempo que eu vou governar.
A gente tem 50 segundos aqui na rádio ainda, queria dedicar esse tempo aí para suas despedidas, candidato. Obrigado. Eu aqui, é lógico, nesse curto tempo eu vou pedir voto para o 13, que é meu número, para governador, porque eu não sou igual a nenhum deles. Se tem alguém que é oposição aqui, sou eu. Pedir voto para o Haddad, que é o nosso número 13, nosso candidato a presidente da República, e para Miriam Gonçalves, nossa candidata ao Senado, que é 131, porque nós queremos sair daqui do Estado com uma vitória política para que o povo brasileiro volte a viver bem como vivia quando o Lula foi presidente da República.